Podcast Negócios SC. Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Negócios SC com conteúdo direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre o mercado financeiro. Aqui comigo está a Kátia Moraes, que é especialista em investimentos com mais de 20 anos de experiência. Ela é sócia e atual líder do escritório da Warren Investimentos em Florianópolis. A empresa, que começou em Porto Alegre em 2018, hoje já conta com 10 escritórios no Brasil. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Então, Kátia, vamos começar aí falando um pouco mais sobre a Warren, né? O que diferencia a empresa aí de outras plataformas de investimentos do Brasil? Legal. Adoro já começar respondendo essa pergunta, porque além de envolver muito propósito no que a gente faz, tem muitas coisas que nos diferenciam das demais, né? Então, nós somos uma plataforma focada em gestão de patrimônio. Então, nós somos os pioneiros em entregar transparência para o cliente através de uma cobrança de taxa fixa para fazer essa gestão, através de carteiras administradas de diversos perfis, recheadas com produtos que a gente sabe que estão alinhados aos interesses dos clientes, né? E com isso, claro, entregando rentabilidade e acompanhando o cliente, né, não só para uma corrida de 100 metros, que é o que a gente gosta de falar, mas sim uma jornada longa, uma maratona com esse cliente, começando por um planejamento, seguindo pela definição dos objetivos, aí chega na parte dos investimentos, das proteções, enfim, e aí torcendo para que lá na frente o cliente olhe para tudo que a gente construiu e sinta orgulho dessa jornada e sinta prazer e recompensado por ter começado a investir conosco. Uhum. Então, a Warren é além de uma assessora de investimentos, é uma gestão de patrimônio. Pode dar alguns exemplos do que vocês fazem, além de gerir ali a carteira de investimentos propriamente dita? Com certeza. E essa parte de assessoria, ela é um passo atrás mesmo da parte dos investimentos. Então, assim, hoje um cliente poderia chegar tranquilamente na Warren, abrir sua conta sozinho, através do site e escolher nas nossas carteiras, começar a investir sozinho, tá? Sem a ajuda de um assessor. Mas a gente entra um passo atrás. Eu costumo dizer para os meus clientes que às vezes eles estão investindo, guardando dinheiro sem saber para quê, né? Para que tu guarda esse dinheiro? Será que essa quantia de dinheiro que você está guardando, ela vai ser suficiente para o teu eu do futuro? Seja independente dos seus objetivos, tá? Porque a gente fica pensando assim, não tem um bem definido, mas a gente tem. Seja a aposentadoria, seja a faculdade de um filho, o intercâmbio do filho, ou comprar um imóvel, trocar de carro, a gente tem vários objetivos e eles não são para sempre, né? Eles vão se movimentando à medida que a vida vai passando. Os nossos objetivos vão mudando, as nossas fases de vida vão mudando. Então, tu precisa ter um planejamento que esteja alinhado com os seus objetivos. Mas eles não podem mudar? Podem e devem, vão mudar. E aí tu precisa ter alguém para conversar sobre, olha, agora a minha renda aumentou, eu posso guardar mais. Vamos ver há quanto tempo antes eu atingo meus objetivos de aposentadoria ou independência financeira, por exemplo. Recalcular a rota, né? Recalcular a rota, ou então eu reduzi minha renda. Algo mudou, eu vou fazer um sabático, sei lá. Então, isso precisa ser rediscutido. E aí entra o papel do assessor, né? Então, sentar com a Fernanda, entender os anseios dela. Como é que funciona a estrutura familiar da Fernanda? Quem é que tem a maior renda na casa? Ela é casada? Ela é solteira? Tem filhos? Tem os dependentes? Não tem? Tem alguém que ela precisa orientar, gastar, investir com essa pessoa, seja em educação, seja com, enfim, qualquer auxílio? Então, isso tudo é importante. Aí, depois que a gente traça o plano da Fernanda, a gente faz o planejamento financeiro, a gente define os objetivos. Então, quanto a Fernanda ganha? Quanto que ela consegue guardar? Quanto que ela gasta? Quais são os sonhos da Fernanda? Como é que ela faz para proteger os entes queridos dela? Como é que ela faz para proteger a renda dela, se ela ficar sem renda? Como é que ela faz para não dilapidar o patrimônio? Quais são os sonhos? E como é que eu faço para tornar tudo isso objetivos? E aí sim eu começo a guardar dinheiro. Então, onde guardar o dinheiro é a última coisa no planejamento financeiro, né? E o quanto guardar, isso é muito importante. Então, às vezes a gente vai fazer um estudo, Fernanda, e vai ver que assim, Fernanda, se você fizer um esforcinho a mais, se você guardar um pouquinho a mais, olha a diferença que faz lá no final. E isso vai motivando a pessoa. Então, a gente vai formando um compromisso entre assessor e cliente. Olha, eu faço o meu melhor trabalho aqui, buscando os melhores produtos para te entregar rentabilidade. Mas eu não consigo, não adianta nada eu fazer isso se você não mandar o dinheiro para cá. Tem que fazer os aportes, né?
E para isso envolve disciplina também. De nada adianta começar e parar. E a gente sabe que isso é chato. Sim. Investimentos é chato, tá? Eu já tô aqui abrindo o jogo porque eu sei. Envolve disciplina, envolve a pessoa começar a guardar hoje para usufruir lá no futuro. Então, muitas vezes dá vontade de desfocar, fazer um gasto extra aqui, uma viagem extra, ok, a gente está aqui para usufruir mesmo do dinheiro. E a gente tem que, inclusive, quando a gente faz um planejamento, deixar uma carteira ali, um recurso separado para as oportunidades. E para as coisas que a gente vai fazer ao longo da vida para desfrutar desse recurso, senão fica mais chato ainda. Mas o ideal é que o cliente e o assessor formem esse compromisso de, cada um faz o seu melhor aqui, eu mando o dinheiro, né? Então, a gente fala também que o cliente não precisa ser um expert em investimentos. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ir lá comprar um curso e ficar estudando sobre o mercado financeiro. Não seria muito melhor você realmente focar no que você sabe fazer de melhor, e aí você ganhar mais dinheiro e mandar para uma profissional do mercado financeiro que você confia e que tem conhecimento técnico para te entregar o que está, né, dentro do escopo do trabalho dele, que é performance, rentabilidade, produtos alinhados com os teus objetivos. Então, esse é um pouco do que a gente faz. Muito legal. Essa parte ali dos objetivos eu me identifico bastante, porque eu acho que realmente é isso, a gente sabe da necessidade, a maioria das pessoas sabe da necessidade de investir, de guardar um dinheiro a mais e tal, mas a grande questão é definir para o que você quer aquele dinheiro, e aí saber, então, quanto que você precisa, quais os tipos de investimentos que são mais indicados para aquele seu objetivo, né? Se é curto, longo prazo. Então, essa parte de definir objetivos eu acho bem difícil de uma pessoa fazer sozinha, então eu acho que é aí que entra muito a expertise, né, da assessoria. Exatamente. E essa parte que você citou é um dos nossos grandes obstáculos, é a nossa grande dificuldade, que é o conhecimento financeiro que as pessoas têm, né? Esse conhecimento, essa educação financeira. Então, o nosso trabalho, Fernanda, é educacional, é um pouco psicológico também, tá? Também, né? Mas é, sim, educacional, de plantar essa sementinha nas pessoas, de que nunca é tarde para começar, se você não começou, ok, começa, né? A partir de R$100, começa. E depois a gente vai fazendo, vai guiando o cliente nessa jornada. Então, o nosso hoje maior obstáculo é perceber que por falta de conhecimento, eu não entendo nada de mercado financeiro, então o que é melhor? Nem começar. Não vou investir então, né? E isso é uma barreira que eu acho que as pessoas têm muito forte. A gente veio com esse pioneirismo de democratizar esse modelo de gestão de patrimônio no Brasil, né? Então, se você olhar para outras casas que são, né, concorrentes aí, a gente vê que precisa de um valor muito alto para começar mesmo. Então, isso desanima, né? Desencoraja as pessoas a começarem. E a gente vem com essa bandeira muito forte de democratizar o mercado financeiro, o mundo dos investimentos, justamente para que todo mundo, a partir de R$100, possa começar e ter acesso a produtos incríveis, produtos rentáveis, alinhados com os objetivos para que funcione. Dessa forma funciona. Da outra forma, a gente entende que o conflito de interesse acaba fazendo com que as pessoas até se frustrem, né? Tenham experiências ruins nos investimentos. E qual que é o perfil de cliente hoje de vocês? Todo cliente que pensa no seu futuro. Todo cliente que se preocupa com o seu eu do amanhã. Eu acho que é bem-vindo. É bem variado, então. Assim. A gente pode começar com R$100, como eu mencionei. A gente trabalha segmentado, então a gente criou segmentos, né? Cliente de R$100 até R$50 mil, né, até R$100 mil, aliás, de R$100 mil até R$1 milhão. A partir de R$1 milhão é outro segmento Wealth, que é onde eu atuo. Clientes a partir de R$50 milhões, a gente atende, né, no nosso Multifamily Office, esses clientes mais que precisam de algo diferente, né? Sucessão patrimonial, proteção, então, enfim, tudo isso a gente consegue oferecer todos esses serviços conforme a segmentação de clientes, mas sim, todos. Legal. O que me chamou a atenção aqui, Kátia, é que dos 10 escritórios da Warren no Brasil, 5 ficam em Santa Catarina. Vê se tá certo aqui, Floripa, Blumenau, Joinville, Itajaí e Jaraguá do Sul, é isso, né? Por que essa concentração em Santa Catarina? Então, tem uma história aí para contar, né? Eu não sei
se todos aqui sabem, acredito que não, mas a Warren surgiu há 7 anos como um robô advisor. Então, no protótipo era assim, você respondia umas perguntas e o robô te devolvia com uma sugestão de carteira. Só que ao passado pouco tempo, a Warren percebeu que precisava de um time de relacionamento, né? Que os brasileiros gostam de se relacionar e gostam de falar com pessoa. E a gente entende que faz todo sentido, né? Não tem, dificilmente um planejamento financeiro pode até ser rico e detalhado e assertivo, mas esse olho no olho, esse tato do humano com o humano faz ainda mais quando toda se a fala de diferença. gestão de patrimônio, né? Como você falou ali, precisa ter uma conversa realmente para entender a vida da pessoa. Mas então o robô era mais para investimento só mesmo? Isso, assim. isso. Uhum. Surgiu assim, tá? E aí eles sentiram a necessidade de, peraí, se a gente quiser crescer, a gente precisa de humanos. A gente precisa de um time de relacionamento. Então, eu fazia parte de um escritório que era credenciado a outra corretora bem relevante aqui no Brasil, que se chamava Patrimono, tá? E esse escritório nasceu em Jaraguá do Sul e ele já tinha esses todos que você citou em Santa Catarina, com exceção de Joinville, tá? Joinville veio depois e tinha Curitiba também, tá? E aí o pessoal se conhecia, né? A gente recebeu esse convite da Warren para, então, fazer o descredenciamento dessa outra corretora e passar a pertencer ao time Warren, né? Nós devemos ser Warren. Então, a gente deixou de ser um escritório de investimentos para ser uma corretora, né? E isso foi muito legal, porque todas as pessoas que estavam nesse escritório patrimônio, eram umas 50 pessoas, vieram. A gente teve 100% de adesão, com certeza, dentro desse propósito. E aí, os escritórios que já existiam em Santa Catarina, que foi o que você citou, eles permaneceram, né, cresceram, evidentemente. Isso aconteceu em 2020, então muita coisa boa aconteceu com a gente. E aí depois surgiram outros escritórios. Surgiu Joinville, né, como eu mencionei. A Warren já tinha Porto Alegre, nasceu em Porto Alegre. E aí houve uma grande expansão, né? Então, a Warren foi para São Paulo, Rio de Janeiro. Recentemente, a gente fez a aquisição da Amaril, que é uma corretora em Belo Horizonte, então a gente cravou nossa bandeirinha lá, estamos agora fazendo ainda a incorporação dessa corretora, recebendo esse time, todos esses clientes e toda essa custódia. Então hoje a Warren é uma corretora, sim, a gente tem essa concentração por conta dessa história, tá? Mas nós somos uma corretora a nível nacional, né? Tem o bracinho da Warren para atender os clientes com investimentos no exterior também, então... E estão mirando expandir em outras cidades, outros estados também. Sim, temos planos, sim. Entendi, legal. Vamos falar um pouquinho de marketing, então, que é o nosso principal tema aqui, Kátia. Vocês, então, são uma corretora nacional, né, a nível nacional. Mas qual que é a importância, então, de manter uma marca local forte, né, para um negócio nacional como a Warren? Muito, muito importante, né? A gente tem um estado aqui de pessoas que gostam de ser atendidos por pessoas daqui. A gente sente isso, né? Então, nada melhor do que pessoas daqui, do escritório daqui, tomando algumas decisões, né, para a gente participar de eventos locais, de ações locais, parceiros locais, para os clientes que estão aqui nos veem a nossa marca e se sentirem mais seguros, e também para novos clientes que vêm a Warren e já começam a se interessar e já começam a abrir suas contas, né? Então, a gente entende que é fundamental. A Warren hoje, a matriz, fica em São Paulo, o time de marketing está todo lá, mas é bem descentralizado, né? Eles confiam bastante, dão bastante autonomia para que a gente tome as decisões aqui nas nossas cidades para poder realmente fazer parte do ecossistema onde as pessoas estão inseridas. Eu acho que isso faz todo sentido, né? As pessoas se veem ali, se encontrarem com a marca e ter essa sinergia, né? Não, com certeza faz diferença. E então, como parte dessa estratégia, a Warren recentemente até se tornou uma investida da INSC, né? Da Nexpon, que é o braço de investimentos da INSC. Isso ocorre por meio, para o pessoal que não sabe, né? Por meio de Media for Equity, que é uma estratégia que empresas de mídia utilizam para oferecer os seus ativos de comunicação em troca de virar acionistas desse negócio que tem alto potencial de crescimento, como a Warren, né? E aí, então, essas empresas emergentes, elas acabam tendo muito mais visibilidade, alcançando um público maior, sem precisar desembolsar grandes quantias, né, para isso. Então, Kátia, me fala um pouco como tem sido essa parceria, como é que tem contribuído para o crescimento da Warren. Tem sido fundamental, Fernanda. Com certeza, essa visibilidade e essa reputação que a gente alcança
através da presença em grandes veículos de comunicação faz toda a diferença, né? Para a gente tem sido fundamental, acho que é muito bacana o cliente se enxergar a marca aliada a grandes parceiros, né? E esse investimento da Nexpon na Warren, além de tudo, né, não é só mídia, a gente percebe que ainda que tem ali uma confiança muito grande no nosso trabalho, no nosso crescimento, no que a gente vem construindo, então realmente é um parceiro que confia na nossa estratégia e isso faz muita diferença, isso mostra confiança no trabalho que a gente está no caminho certo. Muito legal, muito legal. Falando um pouco mais agora do cenário do mercado financeiro, Kátia, você acredita que as plataformas digitais aí, né? Porque a gente viu uma grande transformação do mercado com a internet, assim como de todos os mercados, mas principalmente impulsionado aí por um conteúdo mais acessível para as pessoas entenderem mais de investimentos e realmente entenderem que com pouco podem investir, né? Você acredita que as plataformas digitais vão substituir os bancos tradicionais, assim, os bancões, né, como a gente fala? Sim. Medo dessa pergunta, né? Não, brincadeiras à parte, assim, ó. Hoje, e até é legal que tu falou que desses cursos, dessa acessibilidade a esses conteúdos, né, que fica já uma recomendação, a gente vê muito o mercado financeiro sendo debatido já nas rodas de amigos, no almoço lá com a família, todo mundo vem com o seu aplicativo, olha aqui no que eu tô investindo, tô ganhando. Geralmente quando perde não mostra, né? Mas a recomendação né, o produto que é bom para um não é bom para outro. Então fica aqui já uma atenção sobre esse ponto, porque a gente vê muito conteúdo na internet de do 1 a 1 milhão, assim, e essas mágicas não existem. Tô decepcionando aqui a galera falando isso, mas essa é a realidade, né? Já comecei falando que mercado de investimento é chato, é uma sopa de letrinhas, é CDB, LC, LCA, imposto de renda, um monte de coisa envolvida, então assim, isso é chato, mas precisa ser desmistificado por um bom profissional de investimentos, né? Se você só for olhar na internet, isso aqui me disseram que é legal e eu vou investir, então quando vê a tua carteira vira realmente uma salada e não faz sentido nenhum, não te leva a lugar nenhum. Mas, respondendo aí a tua pergunta, acredito que não, tá? Eu vejo que os bancões, como a gente gosta de falar, eles vêm se movimentando muito rápido, até mesmo por conta dessa pressão aí das plataformas digitais, das fintechs, né, que a Warren ainda se enquadra. Então, o que eu acredito é que as plataformas digitais vão crescer cada vez mais rápido, né? Obviamente, tem muita demanda por esse tipo de conteúdo e isso vai pressionar para que os bancos também atuem nessa linha e cresçam nessa atuação também. Então, né? A gente vê, né, os bancos se movimentando, criando segmentos, atendimentos digitais, isso eu acho que é um caminho sem volta. Então, em 2023, o market share das corretoras de investimentos era em torno de 20% e vai chegar a 30%, tá? Então, ainda existe muito, então os bancões eles detêm cerca de 70%, a gente está falando que tem ainda cerca de 70% dos ativos financeiros do país, então é muita coisa, né? Então, que bom que, né, o pessoal da Warren aí, de outras corretoras, a gente tem muito trabalho a fazer, né, nesse sistema de mostrar para os clientes que existe segurança envolvida em investir numa corretora, né, que não são só produtos que envolvem risco, não são só ações, né, às vezes eu mesma, lá atrás na minha ignorância, achava que era isso e falava para muitas pessoas, não, isso não é para o seu perfil, e não é assim, a gente tem produtos do mais conservador ao mais arrojado, e como eu falei, o que importa é o que faz sentido para cada um, né, o que está alinhado ao planejamento de cada um. Os bancões ficaram mal falados justamente aí por causa do surgimento dessas plataformas digitais por oferecerem taxas muito altas, taxas muitas vezes abusivas e não oferecerem um produto com melhor rentabilidade. Posso falar isso até por experiência própria de alguns investimentos que eu tinha, assim, que realmente estava pagando taxas exorbitantes e não conseguia bater aí nenhum mínimo, né? Então, nem 100% do CDI, por exemplo, para um caso de renda fixa, né? Você acredita que essa faixa do mercado aí de 70% que os bancões ainda têm é muito por falta de conhecimento das pessoas, do povo brasileiro? Segurança. Eu acredito, tá? Eu vejo isso no dia a dia, tá, Fernanda? Não só eu, claro, meu time ali de assessores. Muitos clientes preferem, eu prefiro não enxergar essa realidade,
sabe? Não me conta. É engraçado, assim, porque eu me sinto seguro atrás dessa placa, que é um banco grande. Claro que ali tem solidez de muitos anos, né? Isso é indiscutível. São anos de nome no mercado e relevância. Então, essa falsa segurança de estar investindo e concentrado em investimentos e produtos do bancão, de que nada vai acontecer com o meu patrimônio, né? E não é assim que funciona, né? Então, as corretoras, elas são monitoradas por CVM, por Banco Central, então todos esses órgãos reguladores também nos monitoram, também nos fiscalizam, a gente está sempre em auditoria, então isso dá uma segurança muito grande para o investidor. Os produtos não acontece nada, né? Até não sei se é do teu conhecimento, mas não acontece nada com os teus investimentos se um dia a corretora não existir mais. Né? Então, essa segurança que é o nosso trabalho de formiguinha, de a cada conversa que a gente faz com os clientes mencionar isso e deixar eles seguros. Então, vamos começar com um pouco, vai botando o pezinho, vamos ver, depois vai crescendo, vai trazendo mais o patrimônio e até que eles vão se sentindo seguros. Assim, a gente confia tanto no nosso trabalho que a gente sugere isso. Então, vamos começar com um pouquinho? Aí depois você vai trazendo, se sentindo seguro e vai vendo que realmente... Mas isso é uma barreira, tá? Então, eu acho que tem a falta da educação financeira e tem a falta do conhecimento mesmo. E às vezes até a coragem, Fernanda. Imagina você chegar na sua casa e dizer que você vai... Fala lá com a tua família, com o teu sócio, sei lá, que tu vai pegar todo o teu investimento, vai tirar do bancão e vai botar numa corretora. Parece algo assim, uau, né, super arrojado, mas não é. Então, esse é o nosso trabalho de desmistificar. E isso que tu comentou de ter produtos que tu já viu na tua carteira que não faziam sentido, que não rendiam e tinham taxas altas, é o que a gente chama de conflito de interesse, né? Então, o que a gente busca na Warren com o nosso modelo pioneiro, né? Ao invés do conflito de interesse, o alinhamento de interesses, né? Como a gente tem essa taxa única de gestão, a gente não é comissionado por cada produto que a gente sugere para o cliente. É aí que mora o segredo do sucesso. Com isso, a gente zerou o conflito de interesse. Então, assim, independente do produto que eu sugira para você, eu não estou me beneficiando financeiramente. No momento que a gente conversa sobre isso com o cliente e explica como funciona o mercado e a indústria dos investimentos, a mágica acontece. O cliente, ele prefere... Não, eu prefiro ser atendido assim. E nós somos pioneiros nisso, né? A gente começou assim, a gente não tem outro modelo de atendimento na nossa corretora. Então, você não se sentiria, né, mais confortável em estar investindo num modelo onde não há espaço para o benefício financeiro da pessoa que está te atendendo? E a gente vê cada vez mais as pessoas dizendo sim, nossa, eu prefiro. E aí, mas tem a pequena barreira que é a da segurança da marca, né? E é isso que a gente está aí construindo no dia a dia, né? Entendi. Agora uma pergunta um pouco mais genérica, mas para aquelas pessoas que estão preocupadas com o momento atual da economia brasileira e mundial, né? A gente vê um momento de bastante conflitos aí. Quais estratégias são mais eficazes e que vocês na Warren orientam os clientes para proteger o patrimônio em um ambiente econômico incerto como o atual? Boa. Isso 9 em 10. Acho que 10 em 10 hoje nos perguntam sobre isso. E aqui vamos falar sobre patrimônio financeiro, né? Porque patrimônio, assim, abrange muita coisa, certeza. Mas sobre o financeiro, vou bater muito nessa tecla, né? Desde que eu comecei a falar aqui, que é ter um plano. Ter um planejamento. Por quê, Fernanda? Ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, muitas crises existirão. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza, a gente não vai viver sem elas. Só que nas crises moram oportunidades, tá? Então, se você tem um plano bem definido, o que eu tô dizendo assim não é nada complexo, sabe, gente? É saber dos seus objetivos, para que tu tá guardando o teu dinheiro. E aí, no momento de crise, tu não vai desfocar daquilo, porque uma pessoa falou isso lá do outro lado do mundo, porque isso aconteceu, tudo bem. É só uma crise, vai passar. E para quem não tem ainda um plano bem definido, é a hora de começar, porque tem muita oportunidade agora, tá? Então, assim, vou dar um exemplo de oportunidade. Hoje a gente tem a Bolsa Brasileira com ativos super descontados, né? Poderia, não é uma recomendação, hein? Uma bela entrada nesse momento. Sim. A gente tem títulos públicos pagando juro real acima de 7%. A gente tem o dólar recuando, então, para quem quer investir em dólar, talvez seja uma oportunidade agora. E a gente tem Selic
acima de 14%. Então, para quem quer investir em renda fixa, né, que é sem correr risco e ter uma boa rentabilidade, é o momento. Então, eu costumo dizer que esse momento em que muitas pessoas estão assim nervosas, é o momento perfeito para a gente aproveitar as oportunidades que a crise nos dá. Então, quem já tem um plano traçado, tem lá a sua carteira, que é uma reservinha de dinheiro para aproveitar as oportunidades. E quem não tem ainda, acho que esse é o momento legal para começar, nos procurem, e aí começar e já deixar sempre esse valor ali de oportunidades, porque sempre aparece e faz um efeito muito legal na carteira de investimentos, quando a gente aproveita. Muito legal, Kátia. Mais alguma coisa que você acha importante de falar sobre a Warren, sobre o mercado de investimentos? Senão eu já vou aqui para a pergunta final. Tá. O que eu acho importante mencionar é que eu vim com o intuito de plantar essa sementinha para que as pessoas comecem a investir, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. A gente realmente faz um trabalho muito ético, de muito respeito com o patrimônio dos clientes. Eu acho que tem muita gente machucada pelo mercado financeiro. Sim. E eu vim para dizer que o mercado financeiro pode ser bom, pode ser legal, que tem o lado bom da força aí, que nos sigam, né? Tem o Instagram da Warren com muitos conteúdos, que é o @Warren Brasil. Podem também abrir suas contas, vão ser bem recebidos pelos o pessoal lá, o time que dá as boas-vindas e dizendo que é daqui de Floripa, de Santa Catarina, já vão ser direcionados para os escritórios mais próximos para ter um atendimento bem bacana. Acho que é isso. Legal, muito legal. Então, olha só, é a primeira vez que eu vou fazer e agora vai ser um quadro recorrente aqui no podcast pra gente trazer aí dicas, né, de conteúdos que podem inspirar e podem ser boas fontes de conhecimento pro pessoal. Então, eu queria uma indicação tua, né, eu já tinha te pedido, acredito que tenha trazido, um livro, um filme, uma série, um site ou até um perfil nas redes sociais sobre o mercado financeiro. Boa. Sim, separei 2 dicas, tá? De livros, tá? Que eu gosto bastante de ler. E eu acho que, para quem tá começando, o livro se chama Papo de Grana e foi escrito pelo nosso CEO da Warren, o Tito Guzmão, tá? Então, ele é um livro que vai te levar no início dessa jornada dos investimentos. Vai falar sobre a importância de separar, como é que separa o orçamento, quais são as caixinhas. Então, acho que esse é bem legal. E para quem está um pouquinho mais avançado, na verdade, não. Para todo mundo, o livro A Psicologia Financeira. É muito legal. Clássico. E eu acho que isso é leitura básica, assim, porque ele fala sobre como os comportamentos afetam as nossas decisões financeiras. E elas afetam, né? Então, até na hora de gastar, eu acho que eu tô chateada hoje, vou me mimar. Hoje eu tô triste, vou comprar alguma coisinha, eu tô feliz, então vou me mimar. E essas coisas todas vão afetando ali, vão machucando o orçamento, reflete nos investimentos, no planejamento. Então, eu acho que é um livro bem bacana, esses 2 aí, fica a minha sugestão. Tomara que goste. Excelente. Muito obrigada, Kátia, por esse papo aqui. Foi muito legal. Obrigada a você também que nos acompanhou até o final. E para conferir mais conteúdos, né, sobre empresas de sucesso como a Warren e sobre vários setores da economia, com foco bastante no mercado de Santa Catarina, é só acessar negóciossc.com.br. Até a próxima. Tchau! Você acompanhou o podcast Negócios SC.